Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1, lendo os versos 18 até o verso 20. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 18 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós te exaltamos, Senhor Deus bendito, pelo glorioso privilégio de podermos mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos o Teu Evangelho sendo pregado. Fala conosco, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, no poder do Teu Espírito, fala o coração do Teu povo. Transforma a nossa vida, renova a nossa fé, enche-nos do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É muito interessante, irmãos, que a visão bíblica da vida cristã, ela não é uma visão de nós estamos no jardim, ou mesmo descansando, tendo uma vida tranquila. Na realidade, nós almejamos o dia em que vamos estar no jardim, sem os problemas do dia a dia que nós enfrentamos, ou sem o pecado principalmente. Mas a vida cristã, ela é descrita como uma batalha. Nós somos chamados de soldados dentro de um campo de batalha. Ora, essa figura clara, ela é extraída da revelação objetiva, histórica de Deus no Antigo Testamento, de que os redimidos do Senhor eram os membros daquelas tribos que eram separados para a batalha, para enfrentar os inimigos. E muitas vezes nós vamos nos deparar, por exemplo, com estratégias muito diferentes daquela que alguém que lida com batalha usaria. Por exemplo, diminuir o número dos seus soldados diante de um exército muito grande. É uma estratégia estranha. O Senhor faz isso com Gideão e diz assim: eu vou fazer isso para que você saiba que não é o seu poder ou a força do exército que está vencendo a batalha, mas o Senhor. O caso de Josafá é um caso intrigante. No livro de Crônicas, 2 Crônicas capítulo 20, você vai encontrar ele ouvindo falar que os moabitas estão vindo e grande inimigo está vindo contra ele, e eles são muito numerosos, e o rei diz assim, diz o texto sagrado, quando ele soube disso, ele teve medo e passou a orar e convocou jejum e oração no meio de toda a tribo, e convocou os homens para buscar a Deus. E ele ora, e a oração é registrada. Ele diz: Senhor, não és tu que tem domínio sobre toda a terra, não és tu que tem o governo de todas as coisas, e que nenhum homem pode resistir, ninguém pode te resistir, Senhor. Aí na sequência da mesma oração, ele diz assim: Senhor, nós não podemos resisti-los. Ninguém pode te resistir, mas nós não podemos resisti-los. Chega um momento na súplica do rei que ele diz assim, ele fala exatamente essas palavras:
não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então eles ouvem do Senhor a seguinte resposta, por meio do profeta, que diz ao rei: diga ao rei que a peleja não é dele, a peleja é do Senhor. Quando nós falamos que a vida é uma batalha, nós temos muitas batalhas na vida e muitas vezes a igreja, ela entra em batalhas que não pertencem ao campo dela. E é muito sério isso, muitas vezes. Por exemplo, quando começam os ensinos falsos no meio da igreja e nós permitimos que esses ensinos, como Paulo descreve aqui em Timóteo, que produzem apenas divisão, que produzem apenas opiniões de pessoas, mas nada pautado nas Escrituras. Ele diz: olha, essas pessoas, o que elas fazem, o que elas instruem a igreja, elas não produzem aquilo que a palavra de Deus produz, que é uma boa consciência, que é pureza e santidade de vida. Então, o apóstolo Paulo vai mais uma vez instruir ao jovem pastor Timóteo: combate o bom combate. Você é jovem e eu vou lhe dizer quais as armas que você deve usar para essa batalha contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, contra as heresias, contra aqueles que tentam destruir a igreja do Senhor. Eu vou lhe dizer quais as armas que você vai usar. Então ele começa a dizer no verso 18 as seguintes palavras: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Que coisa impressionante. Ele exorta a um filho. Entende aquela relação: você é meu filho, você foi gerado espiritualmente por mim. E tudo indica claramente, irmãos, como o texto vai nos dizer, que lá em Listra as pessoas falaram muito bem de Timóteo e ele provavelmente foi salvo ali numa pregação do apóstolo Paulo. Mas aí ele vai fazer menção do seguinte: filho Timóteo, segundo as profecias. Veja, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Então, primeiro ele vai dizer, perceba, o dever que eu vou te encarregar é segundo esses princípios. Depois ele vai dizer qual o dever. Aqui é como se fosse um aposto, né? Ele diz: ora, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Então, segundo essas coisas aqui, combate firmado nelas o bom combate. Combate firmado nelas o bom combate. Então, três coisas aqui nós precisamos entender, primeiramente nesse texto, irmãos, logo no início, não é? Primeira coisa que nós vamos perceber é que o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo nesse princípio. Em algum ponto, tá certo? Algumas coisas aconteceram com Timóteo. Primeiro, foi dado a ele um dom espiritual. Especialmente, foi dado a ele um dom espiritual. Segundo, uma profecia foi feita sobre ele, diz o texto. E terceiro, os presbíteros impuseram as mãos sobre ele. Como é que eu sei sobre isso? No mesmo texto de Timóteo, no capítulo 4, por favor, verso 14, veja o que diz as Sagradas Escrituras: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Três coisas: foi te dado um dom espiritual, foi te dado por meio de uma profecia, e outra coisa, Timóteo,
você recebeu a imposição de mãos do presbitério. Você percebe, irmãos, como que essas três coisas caminham conjuntas na igreja. Não existe um chamado do Espírito que não seja na igreja ou para a igreja. As pessoas, elas tendem, imaginam que elas são chamadas por Deus para o ministério sem o reconhecimento da igreja, ou sem que a igreja mesma seja aquela que vai enviá-lo. Isso é estranho, não é? Isso é de fato muito estranho, mas isso é aquilo que é combatido nas Sagradas Escrituras. A obra do poder de Deus em escolher os seus líderes e a igreja que reconhece e impõe as mãos sobre ele, são coisas que trabalham conjuntamente. Por isso, em outro momento, Paulo vai dizer: não sejam precipitados na imposição de mãos, não impunham suas mãos na cabeça de toda e qualquer pessoa, não façam isso precipitadamente. Testem. Não negligencie o seu dom, que foi dado a você através de mensagem profética, no qual o corpo de presbíteros impuseram as mãos sobre você, pelo presbitério. Provavelmente, irmãos, o dom que ele recebeu foi da pregação ou exortação. Paulo está encorajando ele nessa carta, e na segunda carta especialmente a isso. Que dom ele recebeu? O dom de pregar a palavra, de instruir a igreja. Então, por exemplo, ainda em Timóteo, por favor, na segunda carta agora de Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, veja o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 1, versos 6 e 7. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você percebe, em muitos momentos Paulo vai voltar a Timóteo e encorajá-lo. Lembra, Timóteo, de que foi pela imposição de mãos, eu impus as mãos sobre você, o Senhor me mandou fazer isso, há um dom que Deus lhe deu, não desanime, Timóteo. E diante, irmãos, um jovem pastor, diante de uma igreja que tinha falsos profetas, enganadores, e que Paulo havia alertado lá em Atos 20, dizendo: no meio de vocês surgirão falsos profetas e lobos que querem devorar o rebanho. E ele diz aos presbíteros: cuidado, preste atenção, que isso vai ocorrer dentro da igreja. Dentro da igreja. Paulo, irmão, está dizendo a Timóteo: não sucumba às suas características pessoais. Você parece que é tímido. Ele diz, e esse dom, irmãos, ele diz, Paulo está dizendo, era como ele usasse um ventilador para aquela brasa que estava ali morrendo, acendesse de novo. Lembra do que o Deus fez, lembra da profecia, lembra da imposição de mãos. Timóteo, não desiste. É interessante ainda notar, irmãos, que nessa primeira carta, Paulo ainda vai dizer a ele, no capítulo 6, verso 12, na primeira carta, 6,12, Paulo vai dizer a Timóteo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. Nós podemos ter a natureza do combate, não é? Combate o bom combate da fé. A figura e a imagem que nós começamos a extrair dessas informações em Timóteo, irmãos, e da vida de Timóteo, vai nos mostrar muitas belezas.
profecias foram feitas acerca desse futuro ministro do Evangelho. Profecias foram feitas acerca dele. E que no tempo em que ele foi chamado, presbíteros solenemente impuseram as mãos sobre a sua cabeça e oraram por ele. Ele foi dotado com poder para pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Esse momento foi um momento tão monumental, irmãos, que o time do Timóteo levantou-se e fez uma grande confissão na presença de muitas testemunhas. É como você olha no verso 12 de novo do capítulo 6, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo aqui, irmãos, estava encorajando Timóteo a lembrar do seu chamado e da sua comissão. Mas não apenas lembrando, estava encorajando o jovem pastor. Aqui essas instruções, irmãos, que esse mandamento, de que ele deveria cuidar. Sabe que mandamento era? Como diz o verso 3 e 4 do capítulo 1, que nós estamos expondo, quando ele diz assim, na parte B: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu roguei permanecer saindo em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O sentido é muito claro, irmãos. A instrução que Paulo dá a Timóteo, era que ele pudesse dizer aos falsos mestres: parem de propagar os erros, pare de instruir a igreja com as falsas doutrinas. Lembre-se, você tem autoridade para isso. Timóteo, ser forte, ser corajoso. Fazendo isso, combate o bom combate da fé. Não desista da igreja do Senhor. Que coisa impressionante, irmãos. Quantas vezes, nós precisamos ser encorajados a continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Mas às vezes nós somos encorajados com bases erradas. Paulo relembra tudo que Deus fez por Timóteo e diz: lembra de tudo isso, Deus te chamou para esse ministério, não desista. Pensando em nós mesmos, irmãos, não apenas no ministério pastoral, quantas vezes nós estamos a ponto de desistir da nossa jornada, do nosso caminhar com o Senhor? E quando fazemos isso, nós precisamos de pessoas, irmãos, que nos exortem, nos façam lembrar daquilo que nós não estamos lembrando, nos façam saber das coisas que nós, por alguma razão, nos esquecemos. Do amor de Deus para com a igreja, da bondade do Senhor para com o seu povo, do poder do Espírito que habita em nós, do poder da sua palavra, da bênção que está em Santa Assembleia, e adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, participar da mesa do Senhor, ser fortalecido por Ele. Isso é
contínuo, isso é contínuo. O Senhor encoraja a sua igreja, domingo após domingo, a permanecer firme. E as bases desse encorajamento, irmãos, elas não são feitas por um coaching, mas por um pastor que prega o genuíno evangelho, não por um coach que vai dizer para você: você pode, você tem razão, você sabe o que está fazendo, não desista, vai dar tudo certo, não tema, o que você quer fazer, faz. O que a palavra de Deus nos mostra é o que Paulo vai fazer agora. E aí ele vai mostrar como nós vamos lutar a luta corretamente, irmãos. Ele então diz o seguinte no mesmo verso, voltemos lá para o verso 18, no finalzinho, ele diz: combate firmado nelas o bom combate. Tudo que eu te peço e eu te encarrego, Timóteo, é combate o bom combate. Nós devemos combater bem, irmãos. E como é que esse combate é feito? Veja, por favor, o verso 19, iniciozinho do 19. Mantendo fé e boa consciência. É interessante que a palavra fé aqui, ela não tem um artigo definido, que daria a ideia da fé como a doutrina, mas mesmo não tendo o artigo definido aqui, no contexto é muito claro que ele está se referindo ao corpo de doutrina. Por quê? Veja o finalzinho do 19, quando ele diz assim: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que Paulo está instruindo a igreja, irmãos, é simples. A maneira de você lutar o bom combate bem, você precisa ter duas coisas fundamentais: a objetividade e a subjetividade operada pela palavra. O que significa isso? O que é o objetivo aqui, irmãos? A fé, a doutrina, aquilo que recebeste, a palavra do Senhor. E o que é o subjetivo? A boa consciência. Uma boa consciência. Fé e boa consciência são as armas para enfrentar o erro. E o que é que Paulo então está nos instruindo sobre isso, irmãos? Ora, nós devemos pensar: se nós amamos a Deus, enquanto nós conhecemos pouco acerca dele, então nós vamos amá-lo mais ainda, se conhecermos cada vez menos sobre ele. Perceba, muitas pessoas, elas pregam a ignorância como forma de firmeza na fé. As pessoas começam a dizer assim, irmãos: olha, o conhecimento doutrinário, ele divide a igreja. O conhecimento doutrinário, ele leva a igreja à destruição, não produz vida. E o que produz vida então, segundo essas pessoas? É o pragmatismo, é a quantidade de coisas que você faz dentro da igreja, é a quantidade de afazer, de tarefa que cada um tem dentro da igreja. E aí as pessoas adentram um comportamento estranho, elas estão ocupadas fazendo o serviço do Senhor, só que o Senhor não as conhece, porque elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem a Deus. Eles simplesmente não conhecem muito de Deus. Talvez alguns tenham algum tipo de relacionamento com Ele, mas são guardados e marcados pela ignorância. A ignorância, irmãos, no mundo evangélico é um fato. Há daqueles stickers que coloca num carro, né?
É muito comum nos Estados Unidos você encontrar as pessoas dizendo assim: se educação é cara, experimenta a ignorância. Se educação é cara, experimenta a ignorância. Muitas pessoas imaginam que a ignorância é uma marca dos crentes. Irmãos, não há nada mais maligno do que isso. Porque, preste bem atenção, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Como é que eu posso distinguir Deus dos outros deuses se eu não conheço a Deus? Se eu não sei quem Ele é? Se eu não conheço suas obras? Alguns não sabem, irmãos, quais são os mandamentos do Senhor. Se eu falar os 10 mandamentos, sabe porque eu falei o número 10? Se você perguntar quais são, não se sabe. Se nós amamos a Deus como nós devemos amar, nós devemos conhecer a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação. Apenas nomeando algumas, eu preciso conhecê-las todas. O nosso conhecimento precisa vir das Escrituras, da sua história, suas narrativas, sua poesia, suas parábolas, suas passagens didáticas, suas sessões apocalípticas, como os nossos pais interpretaram tudo isso. A Bíblia produz, irmãos, uma textura diferenciada, sabores e cores diferentes, a mesma verdade em poesia, a mesma verdade numa narrativa, a mesma verdade numa profecia, todas verdades com texturas e sabores diferentes, mas revelando o Deus que nos criou com paladar e com olfato e com visão. É o Deus que nos deu a graça de ver, de cheirar e de saborear a palavra, a Escritura, percebê-la, notá-la, conhecê-la. Nós não poderíamos, irmãos, dizer menos do que isso. É urgente que se conheça a palavra de Deus. Se você não tem conhecimento da palavra, comece hoje. Comece pelo básico, como a Bíblia se divide, como ela é subdividida. Leia as Escrituras. Leia os catecismos. Porque somente firmado na fé é que eu vou ter força para combater o bom combate. Timóteo, combate o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Mas se eu creio em tudo isso, não está tudo bem? Já não resolveria o problema? Não. Boa consciência. Uma boa consciência. O que é isso, irmãos? É interessante notar que essa questão da consciência era uma coisa seríssima para o apóstolo Paulo, né? Era algo seríssimo. Deixa eu só lhe mostrar alguns casos aqui importantes. No mesmo capítulo 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 5, veja o que ele diz, irmãos. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Consciência boa. No mesmo capítulo, no mesmo livro, capítulo 3, verso 9, Paulo diz assim: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Veja que ele coloca as coisas sempre em pares.
o mistério da fé, mantendo-o firme com a consciência limpa. Com a consciência limpa. Não apenas isso, irmãos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3, veja o que Paulo diz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, com minha consciência pura. Ora, Paulo em outros momentos vai fazer isso, irmãos, nos seus discursos em Atos. Não desmarquem Timóteo, mas é fundamental que vocês percebam como esse é um ponto central para o apóstolo Paulo. Vamos lá para Atos agora comigo, por favor, irmãos. Capítulo 23, verso 1. Atos 23, 1. O apóstolo Paulo está aqui perante o Sinédrio. Ele vai testificar diante do Sinédrio. Veja as palavras dele iniciais. Fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. No capítulo 24 do mesmo livro de Atos, verso 16, Paulo diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. O último texto, prometo, Romanos, capítulo 9, versículo 1, Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. A minha própria consciência. Que coisa, ele não apenas fala tanto disso, como ele casa com a fé. Ele casa com a fé. Como Paulo diz a Timóteo, mantendo fé e boa consciência, mantendo a doutrina e a boa consciência. Será que apenas conhecer a doutrina não era o suficiente, irmãos? Preste atenção no que Paulo está dizendo: uma desobediência consciente matará a nossa vida espiritual. Obediência, diz um comentarista, a Cristo pode parecer ser legalista pelos padrões da sociedade, mas a nossa consciência nos convoca à obediência. Alguns hábitos podem ser ok para algumas pessoas, mas para você é errado, por causa que a sua consciência diz que é errado. Não peque contra a sua consciência. É difícil, irmãos. Quando hoje as pessoas dizem que na realidade a consciência é apenas um mero lugar de segurança. É o coletivo criado para proteger a civilização, como dizem hoje os estudiosos da nossa época, eles chamam de consciência. Eles tentam combater a tua consciência mudando o padrão da verdade, dizendo: olha, isso que está ferindo a tua consciência é por causa dos teus valores, é por causa da tua criação, é por causa do teu ensino. Paulo diz: não adianta, irmãos, ter a doutrina se a tua consciência não for limpa, não for pura. Você precisa purificar a consciência.
Calvino disse: a consciência é a mãe de todas as heresias. Uma consciência má é a mãe de todas as heresias. Que coisa interessante. Perceba, o que Paulo está propondo aqui não é a heresia que vai me levar a ter uma vida de iniquidade. Muitas vezes eu vou ter uma vida firmada na boa doutrina, mas a minha vida de iniquidade, com a consciência que me acusa, me levará a abandonar a verdade. Quantos líderes têm de mexer nas suas doutrinas para acomodar o seu novo comportamento hoje? As duas coisas não podem ser separadas em hipótese alguma, irmãos. Thomas Cranmer serviu como arcebispo em Canterbury, mais ou menos em 1549. E é interessante notar uma coisa: ele participou de muitas coisas, mas eu quero lhe mostrar um detalhe. Ele viu homens fiéis serem queimados pela igreja, e ele se retratou para não ser queimado. Muitas vezes ele se retratou, até que um dia chegou o dia dele ser queimado na estaca, e ele disse: chegou o momento que mais angustia minha consciência, mais do que qualquer outra coisa, mais do que eu fiz ou falei em toda a minha vida, quando eu renunciei à verdade, escrevendo contra ela, para que eu pudesse sobreviver, porque eu temia a morte. Para salvar minha vida, disse ele. Ele diz: mas minha mão ofendeu ao Senhor quando eu escrevi e assinei aquelas retratações, escrevendo o que era contrário ao meu coração, diz ele, contrário àquilo que eu cria. Entretanto, minha mão será a primeira a ser punida quando o fogo chegar em mim, quando eu começar a ser queimado. Diz a história que quando o fogo começou a subir, ele pega na madeira que está pegando fogo e vê a mão sendo dilacerada. Ela vai ser a primeira a sofrer. Ele morreu porque se arrependeu dos seus pecados e não abandonou naquilo que ele cria. E disse: a minha mão fazia o contrário do meu próprio coração, porque eu tinha medo de morrer. Porque eu tinha medo de morrer. Que coisa impressionante, irmãos. Nem sempre nós vamos ter coisas tão alarmantes como essa. A nossa luta é menos dramática do que essa, talvez. A palavra de Deus se mantém firme. E duas coisas são necessárias. Primeiro, mantenha-se firme na fé. O depósito objetivo da fé apostólica. A doutrina certa. Não se afaste da doutrina pura e santa. Segundo, tenha uma boa consciência. Uma vida santa. Armada com fé. E uma fé com uma consciência pura. Pode se colocar de pé no inferno. Ninguém poderá acusá-lo. Paulo chega diante do Sinédrio e diz: eu estou diante de vós com a minha consciência pura diante de Deus.
não há nada do que vocês possam me acusar, não há um pecado que vocês possam me acusar. Todos o Senhor me perdoou, todos o Senhor me purificou, e eu vivo para a glória dEle. Não há nada que vocês possam me acusar. Nós temos uma oração gloriosa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quem poderá nos acusar, quem poderá nos condenar? Ele diz: é Cristo Jesus quem morreu e agora vive a interceder por nós. Ele é aquele que não permite que a acusação venha sobre nós. Como é que eu tenho consciência limpa? Eu preciso purificá-la com o sangue do Cordeiro. O autor da carta aos Hebreus diz assim: irmãos, se o sangue de touro podia purificar externamente o homem, apenas o sangue de Cristo poderia purificar a sua consciência. Eu preciso levar os meus pecados a Cristo, não importa quais sejam, eu preciso levá-los a Cristo e ser perdoado por eles, não importa o pecado que eu tenha cometido. Eu preciso crer nessas verdades e eu preciso ter a minha consciência limpa diante de Deus. E é isso que vai, como exemplo, ele vai mostrar o que acontece quando alguém não faz isso na sequência. Veja o final, no 19 e 20, ele diz assim: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Perceba o caminho não é rejeita a fé e vai naufragar na boa consciência, não. É você não tendo uma boa consciência, você vai naufragar na fé. E aí ele vai dar o exemplo no 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Você sabe que Himeneu não era um bom doutrinador e, consequentemente, a sua escatologia era muito estranha. Mas veja lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17 e 18, por favor, falando um pouco sobre ele. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Ele é mencionado lá. O ponto aqui, irmãos, é que eles se apartaram do Evangelho e começaram a uma rejeição deliberada da sua própria consciência. Isso já cumpriu, nós estamos livres. Como nós tentamos adaptar a nossa teologia ao nosso modo de vida. Não pense você que você vai continuar falando da teologia com firmeza, com seriedade, mas você vive atolado na iniquidade. Não vai demorar muito, irmão. Você vai abandonar a fé. Não há esperança assim, desse jeito. Essa batalha, ela não é vencida pela nossa inteligência em defender a fé, mas na consciência daqueles que creem nessa verdade, que são purificados pelo sangue do Cordeiro, lavados de todo pecado, e onde não há mais acusação contra eles. Aconteceu com esses dois, como o texto claramente nos mostra. Mas, concluindo, irmãos, Paulo ele tem um cuidado tão impressionante com a igreja. A verdade da palavra, a pureza da consciência,
mas ele tem caminhos, e o caminho que Deus estabeleceu, a disciplina é um meio de tratá-los. Ora, se esses são apóstatas, é difícil saber, mas a maneira como o texto é descrito, não me parece que eles são apóstatas. Por quê? Preste bem atenção nisso, irmãos. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Lembre-se que outra vez que essa expressão foi usada, foi lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 5, verso 5, quando Paulo descreve que um jovem havia se deitado com a sua madrasta, e a igreja sabia disso e ninguém fazia nada. O pecado imperava na igreja e ninguém fazia nada. Ele fala: a arrogância de vocês, buscando os dons de falar em línguas, enquanto a iniquidade está no meio da igreja. Aí ele diz: tira esse do meio da igreja, e eu entregarei o seu corpo a Satanás, para que a alma seja salva no último dia. Então me parece que essa linguagem aqui, Paulo diz, os quais entreguei a Satanás. E aí ele diz para que ele os entregou? Para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Paulo, irmãos, tinha dito lá no texto que ele havia blasfemado e Deus o perdoou. Agora ele está olhando para esses homens e dizendo: eu os entreguei a Satanás, isto é, eles vão ser tirados da comunhão, vão sair da mesa do Senhor e vão sofrer os danos dessa realidade. Para quê? Para que eles se arrependam dos seus pecados e não mais blasfemem contra o Senhor. Porque se fosse para ser entregue para condenação, irmãos, provavelmente ele não falaria que eles não vão mais blasfemar. Sim, o inferno, quando eles e todos os inimigos do Senhor forem lançados, lá eles não mais levantarão a voz contra Deus. Haverá reconhecimento de pecado sem arrependimento, sem perdão. Haverá consciência de culpa sem o alívio do perdão. Será assim o inferno para sempre. O Senhor diz: eu vou entregá-los Paulo diz: eu entrego eles a Satanás, para que eles não mais blasfemem contra o Senhor, para que eles sejam restaurados. Esse é o propósito da disciplina na igreja. Independente do nível que ela aconteça, o propósito é fazer com que o pecado cesse no meio da congregação, para que a impureza cesse no meio da congregação, para que haja santidade de vida no meio da congregação. Essas são as armas: fé, a sã doutrina e uma consciência pura diante de Deus. As armas que o Senhor nos dá para lutar, para combater o bom combate. O combate que é dele. Por que nós vamos fazer o que ele nos manda, irmãos? Porque assim como Josafá, nós ouvimos do Senhor: essa é a minha batalha. Batalhe com as minhas armas, com os meus mandamentos, com as verdades que eu estabeleci. Essa é a segurança da igreja, do povo de Deus, irmãos. Quantas vezes eu me deparei com pessoas que vêm com vários pensamentos doutrinários complexos, bem radicais, não é? Jovens, normalmente jovens, e esses irmãos vêm no gabinete, muito comum isso, muito comum, e falam disso, daquela doutrina, e você percebe que no decorrer do tempo, aquele anseio por essa doutrina
desses detalhes tão importantes para ele, ele esconde uma vida de iniquidade que só é aliviada pela justiça que ele mesmo estabeleceu de ser uma pessoa reta doutrinariamente. E aí o pecado dele é aliviado, consciência ferida. Ó irmão, sem arrependimento, sem que o Cordeiro lave pelo seu sangue a sua mente e o seu coração, lá na frente, por mais fiel que possamos ser, por mais que você seja fiel, lá na frente, a tua consciência vai te arrastar para fora. Para fora. Deixa eu encerrar citando aqui para os irmãos uma que já citei outras vezes, do teólogo Richard Sibbes, glorioso puritano, que tem várias obras escritas, e numa delas Richard Sibbes escreve a luta das pessoas em tentarem sufocar a consciência. E ele diz o seguinte: o indivíduo peca e a consciência o acusa, e ele vai ao Senhor, depois ele peca de novo, até o momento que ele começa a negociar com a consciência, e aquilo já não é mais da mesma maneira. Aí Richard Sibbes diz: você então começa a barganhar, e agora você começa na realidade a pagar propina para a sua consciência. Você alivia ela um pouquinho, mas ela está ali. E ele fala um detalhe interessante: você poderá até calar sua consciência diante de muitos pecados, diz ele. Mas no último dia, afirma Richard Sibbes, no último dia, a consciência que foi calada, quando o Senhor ordenar que as testemunhas de acusação se levantem contra você, a primeira a abrir a boca contra você será a sua consciência, sem alívio, e ela te atormentará para sempre. Para sempre. Combate o bom combate com a verdadeira doutrina e com a consciência pura diante do Senhor, e seguiremos firmes na graça do Senhor até o fim. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Senhor nosso, nós te bendizemos, porque sabemos que sem tua graça, sem o teu poder, nada podemos fazer. Nós carecemos de ti, Senhor. Ó Deus, tem piedade da nossa vida. Não nos permita fugir da verdade doutrinária, nos faça amá-la, Senhor Deus, pregá-la, ensiná-la, vivê-la, e concede-nos a graça de vivermos de fato e assim termos a consciência limpa, porque quando transgredirmos, ó Deus, nós vamos a Ti mais uma vez e com súplicas clamarmos o perdão dos nossos pecados e termos a nossa consciência pura diante do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos pelo amor do Teu nome, socorre-nos pelo amor do Teu nome, abençoa a Tua igreja que carece de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.